Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E desta vez nós vamos tratar do capítulo 17, postura cristalina dos ungidos para o ministério da fé. Mas antes disso, vamos fazer o nosso jabá, né, Rita? É isso aí. Deixa lá o seu like, escreve alguma coisa nos comentários, que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Isso, não esquece de repassar para um amigo, Isso, e pede para também. ele se inscrever, diz que o canal é bacana, tem muita coisa interessante. E realmente é, né, gente? Então ajuda a gente. Tá bom. Então vamos começar o nosso capítulo 17, como já foi dito, postura cristalina dos ungidos para o ministério da fé. Logicamente, nós estamos tratando do livro do Adolfo Marques dos Santos, os Adventos Crísticos, que a gente esqueceu de trazer para mostrar aqui, gente. Mas a gente já mostrou, né? Estamos no Isso. capítulo 17, a gente mostra Isso. todos os capítulos, então não há dúvidas. Então, o que seria, Rita, essa postura cristalina dos ungidos para o ministério da fé? Então, quem seriam os ungidos, né? Primeira pergunta. Na verdade, o que a gente vem observando é que esse livro do Adolfo, ele traz assim como se fosse um estímulo, né? Uma motivação para todos que estão ali lendo. Se sintam participando do processo, né? E iniciem realmente o seu processo, né? O seu processo de reforma íntima, porque somos nós que vamos realmente levar a palavra de Jesus, né, que ele trouxe aqui e representou tão bem essa palavra, né, do Evangelho do Cristo, que todos devemos, na verdade, trabalhar em prol, não é? Eu acho que você tem razão, e inclusive, como é dito, nós saímos da era do aquário, que foi a era de trabalharmos o amor, estamos na era do mentalismo, da era de peixe, que foi para trabalhar o amor, estamos agora em aquário, que a gente chama de era do mentalismo, e nessa era do mentalismo, me parece que a diferença fundamental dos outros períodos é que hoje você não tem especificamente um líder no sentido, no grupo religioso, para comandar a nossa transformação. Todos nós já temos dentro de nós e todos nós já somos capazes de ler a respeito, de procurar vivenciar essa mensagem crística. Então, na condição de adventos, todos nós temos um papel a desempenhar. E eu acho que, como você está dizendo, o Adolfo, a cada capítulo, ele vem ampliando esse leque, que é uma forma de nos convidar a participar do processo. Porque é aquela coisa, né? Quanto mais a gente lê sobre algo, quanto mais a gente se engaja em algum assunto, alguma coisa, a gente fica, mais impregnado daquilo. E ouvir sempre, ou ler sempre, esses capítulos, buscando sempre entender como é que nós devemos agir, como é que devemos ser, o que a gente precisa para nos transformarmos, Porque, como ele diz, renovar o cristianismo é através da renovação do cristão. Então, é através da nossa reforma, da nossa renovação, é que nós vamos realmente conseguir dar essa palavra do Cristo com mais propriedade, E, assim, o Pai espera de nós uma postura cristalina, como ele vem colocando aqui no título, A postura cristalina é nós sermos verdadeiros, transparentes em nossas atitudes, nossas ações, em nossos pensamentos também. É importante que a gente se transforme, completamente. Embora isso a gente vai falar talvez um pouquinho mais na frente, mas eu acho que cabe aqui. Não sermos lobos travestidos de cordeiro. Sim, claro. Essa é a postura cristalina. Ou então, assim, se somos os lobos, que mostremos a nossa cara, Ou então, e procuremos nos transformar num cordeiro, Mas ainda é tempo, Mas é importante, Mas é importante que você se reconheça como lobo. Isso aí. Porque muitos dos nossos problemas somos nós não sermos capazes de reconhecermos que a gente tem um lado sombra. E que nós precisamos trabalhar esse lado. E enquanto formos esse lado sombra, a gente pode até já falar sobre isso, enquanto formos esse lado sombra, na verdade, nós não vamos conseguir divulgar essa palavra do Cristo com tanta propriedade e com o magnetismo que é necessário para que a gente possa acessar o coração dos nossos ouvintes. Então é importante isso, a gente reconhecer quem somos, se ainda somos esse forte que nós dizemos que nós sempre procuramos dizer que somos fortes, por quê? Porque eu sou bruta, eu mandão e eu resolvo tudo assim com aquela delicadeza,
Então, para não dizer o contrário, então isso é importante que a gente reconheça dentro de nós, como ele está dizendo, é importante que a gente reconheça esse lobo, né? E procuremos domar, né? Domar esse lobo, porque todo mundo tem, né? Esse lado, não tem jeito. Então, agora, desenvolver, né, o outro lado que é a nossa tarefa, né? E mais uma vez, né, o próprio Adolfo diz no início desse capítulo, e a gente não pode esquecer de falar disso, que esses ungidos, né, são espíritos que já foram preparados ou que já vêm tendo encarnações não só na Terra, mas às vezes em outros mundos, dentro do segmento da religiosidade. Já tem uma experiência milenar, ele né? já tem uma experiência milenar. Então, digamos assim, que as hierarquias superiores, né, têm a expectativa de que eles sejam capazes de cumprir a sua missão, mesmo sabendo que uma vez encarnado, nós sofremos todo o tipo de dificuldades, né? Então, esses ungidos são pessoas, conforme Adolfo diz, capazes de estabelecer essa relação plano terra, plano luz. Ou seja, eles são médiuns, né? São médiuns altamente desenvolvidos e possuem as suas consciências ligadas às hierarquias espirituais que são responsáveis pela condução da evolução da vida espiritual do planeta, né? Pois é, já tem essa preparação milenar, então não é assim muita novidade. Agora, é aquela coisa, né? Tem um momento aqui até no livro que Adolfo diz, né, que nem todos conseguiram realizar a missão, a tarefa que vieram realizar, né? Mas assim, né, a gente esteve conversando sobre isso e assim, o nosso entendimento é de que não é que eles não conseguiram, quer dizer, nós não vemos dessa forma, que eles não conseguiram completar a sua tarefa, a sua missão, mas que pode até ser que tenham deixado de fazer alguma coisa, né? Mas a gente tem que levar em consideração que mesmo o ungido, mesmo esse ser, né, que já vem de tantos milênios sendo preparado e que já tem uma bagagem bem grande, mesmo assim, quando estamos encarnados, é outra história, não é? Então, é uma dificuldade para o ser encarnado, porque há esse esquecimento, né? E mesmo que a gente já traga dentro de nós, né, o seu potencial, e assim, não é dizer que vai esquecer tudo e eu vou ser uma pessoa agora como eu comecei há milênios atrás. Não, a gente traz aquilo tudo, está tudo grafado aqui, mas há uma determinada dificuldade, né, quando a gente está encarnado devido a esse esquecimento. Então, até que a gente tenha essa conexão mesmo, né, mais firme, é meio complicado. Mas, assim, os seres que já têm essa tarefa, tudo bem, eles já têm uma preparação maior. Mas também tem uma outra coisa, a gente tem que levar em consideração os ouvintes, né, daquele ser. Então, será que aquelas pessoas que estão seguindo, que estão ouvindo esse pregador, será que eles já têm a condição de compreender completamente essas palavras, entendeu? Então, às vezes, não é que o missionário falhou, mas às vezes os ouvintes também não conseguiram acompanhar, né? Porque, afinal de contas, estão todos encarnados e, uma vez encarnados, todos sofrem limitações. E uma outra coisa que me parece também, Rita, que a gente não pode esquecer, que vamos chamar isso de plantio. Todos esses instrutores espirituais vieram trazer uma semente. Eles não vieram necessariamente para que o fruto do seu trabalho brotasse naquela encarnação, né? Mas eles vieram, né, tipo, adubar a terra, plantar a semente e esperar que essa semente viesse a brotar. E para ilustrar também, né, essa questão de que a gente não vê muito como sendo uma falha, né, na missão, até o próprio Jesus, que foi o médium mais perfeito, que trouxe, né, a palavra do Cristo de uma forma mais cristalina possível dentro de todos os adventistas que passaram aqui, vivenciou perfeitamente tudo. E olha, já temos mais de 2000 anos, né, que ele esteve aqui na Terra encarnado, e nós ainda temos dificuldades em compreender as parábolas e determinadas falas de Jesus, e muito menos vivenciar, né, esse evangelho. Então, assim, Jesus falhou? Não. Ele veio e fez o trabalho dele, mas acontece que não depende só dele, né? Não depende só do pregador, não depende só desse ungido, desse predestinado. Depende também de quem está ouvindo, né? De conseguir ter essa absorção total. Sim, de novo, eu insisto nisso, que muitas vezes nós queremos ver o resultado de imediato, mas a espiritualidade já sabe
quando ela vai colher aquele resultado. E ainda tem o que mais ela essa. precisa é simplesmente mandar os orientadores. E ainda tem mais essa também, né? Porque o planejamento espiritual é superior a todos nós. Então, eles sabem muito bem, né, quem vai levar a fundo, ou quem vai realmente seguir o caminho integralmente ou não. E já tem, assim, no planejamento, já existe, né, a possibilidade do planejamento não sair 100% como foi programado, né? Mas faz parte também, né, da vida, faz parte do planejamento, mesmo que não tenha todos os elementos que foram programados, mas o que ele falou, a semente foi lançada, né? E dali vai ter o segmento. E um detalhe também que a gente não comentou, né, é sobre essa função, no caso do predestinado, do ungido, né? Do ungido, né? Dele ter a percepção de que os outros, né, dependem muito do desempenho dele para que eles possam perceber a força do ensinamento. Por isso, né? a questão da postura cristalina, né? Sim. Que é muito importante, porque senão, como é que a gente vai convencer alguém se nós mesmos não modelamos tudo que nós pregamos, não é? Então, isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande. E essa questão, né, de ter o magnetismo, essa questão de você ser realmente um ponto de convergência, plano terra, plano luz, é extremamente importante no sentido de fazer primeiro com que o outro ouça você, mas não ouça com os ouvidos, mas ouça você, digamos, com o coração, ouça você com a alma. Ser tocado, né? Ser tocado. Para ser tocado, né? É preciso que haja nesse magnetismo mais forte de quem está passando a palavra, né? Esse magnetismo, essa transparência, isso. né? Essa força, né? Essa de força coesão, interior, né? No sentido de passar a minha mensagem. E não adianta querer enganar, né? Ninguém engana a Deus, não. A gente pode até se enganar um outro aqui, um aqui, outro ali. Mas a Deus ninguém engana, porque já dizia, né? Lá no Evangelho já diz, né? Não cai um só fio de cabelo da cabeça do homem que não seja do conhecimento do Pai. Então, não adianta a gente querer enganar, tapar o sol com a peneira, porque não vai. Se não estivermos sendo verdadeiros, algum momento a máscara vai cair e todos vão perceber. Você pode até enganar durante um tempo, mas não sempre, né? Então, essa postura cristalina, verdadeira, transparente, é fundamental, principalmente com o que nós estamos lidando, né? Então, quer dizer, esse orientador, que características humanas ele teria, Rita? Olha, alegria, né, de viver, é importante, muito importante isso, simpatia, humildade, fraternidade, esse júbilo interior, né, essa vontade de servir. Isso é uma coisa que as pessoas notam, porque ela vem daquele que está sendo transparente, ela vem naturalmente. Mas é perceptível, né, para quem está de fora. Então, é muito importante ter essa felicidade em servir a Deus, né, através da ajuda, né, ao próximo, ao nosso semelhante. E é importante também que nós trabalhemos sempre. Isso é uma coisa que a gente deve trabalhar sempre, sempre, sempre. É o nosso interior, a nossa mudança de pensamentos e as nossas intenções. Isso é muito forte. Pensamento e intenção precisam ser analisados, avaliados e transmutados, não é? Porque através dessa mudança interior é que nós vamos ter a nossa mudança exterior, porque aí alguns comportamentos, algumas atitudes que a gente tinha antes dessa mudança interna, eles não vão mais fazer sentido. Então a gente vai mudar naturalmente o nosso externo através da mudança interna, né? E também tem um outro fator, né, Rita? Não é só a sua mudança individual, é a sua mudança, é aquilo que você reflete para o seu pequeno mundo e ao mesmo tempo é aquilo que você reflete para a psicosfera do planeta. Com certeza. Porque na medida em que você muda a sua forma de pensar, na medida que você é mais positivo, mais verdadeiro, né, que você cultiva virtudes, você está aliviando o peso da psicosfera do planeta, que é muito, digamos assim, maltratada, exatamente com as nossas más emanações. Com certeza. Né? Todo o conjunto de atitudes, digamos assim, perniciosas do ser humano gera esse reflexo na nossa psicosfera. Então a psicosfera do planeta ela é densa, ela é pesada e ela acaba, né, refletindo em nós.
Sim, é tudo um reflexo, né, do que nós emanamos, né? E esse reflexo volta, né? É a questão da causa e efeito, né? É a mesma coisa, quando nós emanamos um pensamento ruim para uma pessoa e a pessoa não está nem aí, nem se tocou de nada, não vai acontecer nada com aquela pessoa, mas aquele pensamento vai voltar para a gente, com a mesma força que a gente mandou, ele volta para a gente. Então, da mesma forma, se a gente começa a ter pensamentos, né, de baixo teor vibratório, né? Isso tudo fica, né, no ambiente. Então, é importante que a gente realmente tente modificar as nossas formas de pensamento, né? Isso é muito importante. E aí, assim, esse orientador, né, esse ungido que vai levar essa palavra, ele não será somente um consolador, mas vai ser um libertador dos conflitos íntimos dos nossos semelhantes, entendeu? Porque através da palavra a gente pode acionar o eu crístico do próximo. E isso é que é muito importante, a gente ter esse despertar desse eu crístico, da nossa força superior. Quando conseguirmos isso, vai ser assim, fantástico. Eu fico só imaginando. Acho que é a queda de todos os véus, né? Eu fico imaginando como será, né, a nossa vida. Nossa, imagina a gente ter essa conexão já tão firme e por, assim, o tempo inteiro, né? Porque às vezes a gente até se conecta assim, né? Alguns momentos assim, mas são assim aqueles flashes, né? Que a gente vai, meu Deus, não sabe nem explicar o que aconteceu. Então, imagina agora ter essa sensação, né? Esse sentimento o tempo inteiro. Isso deve ser maravilhoso. Na verdade, né? Você está falando que uma vez que somos seres espirituais, estabelecer essa conexão permanente com o espírito seria, né, o nosso estado natural. Né? Porque se nós somos espírito, fazendo uma experiência física, então o nosso contato com o mundo espiritual deveria ser a nossa constante. Mas, diante das muitas camadas, dos muitos véus que nós precisamos descortinar, a gente não vivencia isso. A gente foi se distanciando muito, né? Então agora, para a gente achar o caminho de volta, aí fica meio assim complicado, a gente fica meio perdido, né? Mas a gente consegue, de certa forma, nós nos distanciamos da fonte, né? Então é importante que a gente passe dessa fase egocêntrica, né? Infantil, que é muita infantilidade quando a gente pensa só na gente, é simplesmente uma fase mesmo, né, de criança. Então, que cresçamos, né, em nossas atitudes, em nossos atos, que sejamos sempre coerentes, verdadeiros com nós próprios, né, e com o outro, e que busquemos essa iluminação nossa, né, e que possamos auxiliar até ao nosso semelhante com uma palavra, com um sorriso, com um abraço. E é importante isso, a gente tentar demonstrar tudo que a gente, né, já adquiriu, demonstrar através dos nossos gestos, das nossas atitudes, né? E abrir mão daquilo que o Adolfo sempre fala, do nosso rigor, né, Rita? Isso. Porque é engraçado, porque eu já me vi assim. Olha, gente, eu não virei santo não, mas eu já me vi assim. E talvez seja mesmo, né? A gente sempre diz assim, não, mas eu tenho uma personalidade forte, né? Eu me identifico com a minha personalidade. Se eu abrir mão da minha personalidade, eu não vou ser mais eu mesmo. E acha que isso é o máximo, é o supra-sumo, né? Não, e na verdade, o que a gente está dizendo, eu sou rigoroso, eu vou permanecer rigoroso. E não vale, porque, como é dito, tudo se transforma. Uma vez que tudo se transforma, até esse nosso aparente rigor precisa ser transformado. Com certeza, vamos ficar estagnados? Principalmente quando a gente não vive feliz com esse rigor, que muitas vezes ele funciona apenas como um escudo. Né? Uma vez que a gente não se entende, mas a gente tende a querer se proteger. Então, não, eu sou assim, eu não... Isso aí é quando a gente ainda não está, né, muito confiante, né, que a gente age dessa forma. Então, essa autoconfiança, ela vem quando a gente realmente compreende que força não tem nada a ver, né, com músculo, com falar grosso, nada disso, né? A força é outra coisa. Jesus nunca se desentendeu com ninguém, ele simplesmente calou, e quando foi naquela hora final dele, então aí mesmo é que ele estava em silêncio, só esperando a hora chegar, porque ele já sabia, primeiro, que tudo aquilo ia acontecer, e segundo, que ele sabe que somos, né, imortais. Então a imortalidade do espírito é outra coisa também que dá dá um outro entendimento, né, uma outra visão da nossa vida aqui de encarnado. E essa fase da força ainda é uma fase egocêntrica e ainda é um reflexo da nossa fase infantil. Né? E o nosso trabalho em buscar a espiritualidade é exatamente de começarmos a crescer.
É como diz o Adolfo, né? Os adventos crísticos não é um alimento para criança, já é um alimento sólido, já é um alimento para aqueles que trazem uma bagagem ao longo das suas encarnações para estarem aptos a compreender não só os ensinamentos de Jesus, mas a tentar vivenciar isso. Então, para termos, né, Rita, a postura cristalina dos ungidos para o ministério da fé, é necessário, né, que a gente siga os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, né, que ele tão bem nos ensinou, e que tenhamos coragem para sermos servidores do bem. É isso aí. Né? Tratando o nosso semelhante com respeito, né? Com o respeito que a gente gostaria, né, de ser tratado. Então, com respeito, com a compreensão, com o amor que todos nós desejamos receber. Então, que façamos com o próximo o que nós queremos que façam com a gente, não é? Então, essa é a lei básica, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Gente, certo? Por gentileza, não esqueçam de visitar o nosso canal, dar o seu like, repassar os nossos vídeos. Escreve lá no comentário alguma coisinha, tá? Você já é um ungido? Você já se sente um ungido? Diz aí pra gente, tá bom? É isso aí. Muita paz para todos vocês. Boa Muito semana. obrigado. Valeu, Boa semana tchau. a todos.